Olá, ouvintes! Sou Alessandra Pires. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. O nosso programa de hoje vai abordar o forte impacto que a pandemia do coronavírus promove nas micro e pequenas empresas. De acordo com a 10ª edição da pesquisa O Impacto da Pandemia do Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, o movimento de recuperação do faturamento foi interrompido e as micro e pequenas empresas voltaram a demitir. Para 65% dos pequenos negócios, ou seja, a maioria, o ano de 2020 representou uma redução de 1/3 no faturamento anual. Como consequência, os empresários estão mais pessimistas em relação à recuperação econômica. A proporção de empreendedores aflitos com o futuro da empresa chega a 57% do total de entrevistados, a mais alta desde setembro, quando 43% dos empreendedores revelaram esse mesmo sentimento. Para trazer mais informações sobre esse estudo, convidamos o analista de competitividade do Sebrae e um dos responsáveis pela pesquisa, Alberto Valim. Alberto, muito obrigada por participar dessa edição com a gente. Como está a situação das micro e pequenas empresas um ano após o início da pandemia? A edição atual da pesquisa mostrou que a situação das micro e pequenas empresas um ano após o início da pandemia ainda é muito delicada e trouxe vários alertas. O pior momento do faturamento das pequenas empresas foi em abril de 2020, quando a pesquisa identificou na média nacional que o faturamento estava 70% menor. E esse número veio melhorando progressivamente ao longo do ano. Em novembro, o faturamento das pequenas empresas chegou a estar 34% menor. E agora, em março de 2021, pela primeira vez, nós vimos essa curva de recuperação se inverter e voltar a piorar, chegando num patamar de faturamento 40% menor. E o fim desse ciclo de melhoria apareceu também em outros indicadores como consequência do agravamento da pandemia em todo o país. Voltou a aumentar a proporção de empresas que demitiram nos últimos 30 dias, diminuiu o grupo das empresas que contrataram algum funcionário, e também aumentou a quantidade de empresas em locais com alguma restrição de funcionamento, sejam restrições parciais ou totais. E aumentou expressivamente, enquanto em novembro a gente estava com 13% de empresas em locais com restrição, agora chegou a 54% esse nível, atingindo os mesmos patamares de maio e junho do ano passado, né? Um dos piores momentos em termos de restrição para as empresas funcionarem. Alberto, nessa última pesquisa, houve uma alteração entre os segmentos mais afetados e os menos afetados? A que você acredita essa mudança? Os dois segmentos mais afetados praticamente não mudaram ao longo da pandemia, que são turismo e economia criativa, que inclui o setor de eventos. Essas são atividades que dependem muito, de aglomeração, de deslocamento, então por isso tiveram muita restrição para funcionar, além da diminuição das pessoas dispostas a consumir esses serviços, mesmo quando eles estavam autorizados a funcionar. Na sequência, a gente tem um grupo de atividades que sempre se alternam nessas posições de maior impacto, e nesse momento ficaram em terceiro e quarto lugar como mais afetados os segmentos de beleza e serviços de alimentação, que são os restaurantes, bares e lanchonetes. Também são serviços de segmentos que dependem muito de contato, de proximidade, exposição, e aí isso mostra que eles já sentiram o impacto causado pelo crescimento do contágio que vem ocorrendo em todo o país. Entre os segmentos menos afetados, não tivemos grandes variações. Aparecem ali sempre o segmento de saúde, o agronegócio, os pet shops e veterinários e serviços empresariais. Mas é bom ressaltar que mesmo esses segmentos menos afetados também estão, na média, com faturamento entre 20% e 30% menor do que antes da pandemia. Como está a expectativa dos donos de pequenos negócios para os próximos meses, Alberto? Os donos e as donas de pequenos negócios reduziram o seu otimismo agora. A expectativa até o final de 2020 era que a economia voltaria ao normal nos próximos 11 ou 12 meses, ou seja, em algum momento de 2021. Mas agora os empresários jogaram essa expectativa para julho de 2022, entendendo então que vai levar ainda 17 meses na média para termos uma economia normalizada. E isso se deve muito à situação atual de cada um deles.
aumentou de 47% para 57% a proporção de empresários que afirmam ter dificuldade de manter o negócio agora. E isso aconteceu praticamente em todos os segmentos econômicos. Alberto, existe alguma política pública que os donos de pequenos negócios demandam para amenizar essa situação? A política pública mais indicada na pesquisa, apontada aí por 45% das empresas que responderam, foi a extensão das linhas de crédito que possuem condições especiais, por exemplo, o Pronamp. E entre essas condições especiais, subentende-se as taxas de juros reduzidas, os maiores períodos de carência e prazo de pagamento dos empréstimos. Outra medida muito indicada, que vem em segundo lugar, foi a extensão do auxílio emergencial. Se a gente pega todos os portes de pequenas empresas, 26% apontaram a extensão do auxílio emergencial como importante, mas se a gente pega um recorte mais específico só dos microempreendedores individuais, essa importância passa para 36% do público apontando como uma medida prioritária. Além dessas duas, aparecem também aí apontados por mais de 10% do público o adiamento do pagamento de dívidas como aluguel, água, luz, outros empréstimos e também o adiamento de pagamento dos impostos. E conta pra gente, Alberto, como o Sebrae tem ajudado os donos de pequenos negócios? O Sebrae já possuía muitas formas de atendimento à distância, mas que foram aprimoradas, inclusive com a possibilidade de atendimento pelo WhatsApp, Além disso, o Sebrae disponibilizou consultorias, cursos e materiais de referência sobre aspectos bem relevantes para o contexto atual. Primeiro, sobre como transformar a empresa para poder atuar à distância, seja para vender online, manter contato com os clientes pelos meios digitais, fazer delivery, atendimento domiciliar, enfim, várias possibilidades, cada uma mais adequada aos diferentes segmentos. Além disso, conteúdo também sobre como adaptar o negócio para garantir o distanciamento, as melhores práticas de higiene, que também são específicas para cada atividade, entre outras formas que a pequena empresa tem para cuidar nesse momento dos seus funcionários, dos seus clientes e dos seus parceiros. Tudo isso está disponível em sebrae.com.br/cuidados. E o Sebrae ajuda também participando de articulação e discussão de políticas públicas com várias esferas de governo e entidades representativas empresariais. E qual que é o objetivo dessa participação? É garantir as melhores condições possíveis para as micro e pequenas empresas continuarem com a grande contribuição que elas têm para a nossa sociedade como um todo, principalmente gerando renda e gerando emprego. Alberto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e por apresentar dados tão importantes que refletem a situação dos pequenos negócios no Brasil. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte. Agência Sebrae de Notícias. Até o próximo episódio.